73. Pega a sua Bíblia. Salmo 73. Não sei se você já leu este salmo. Se você já meditou neste salmo. Eu tenho sempre, toda vez que eu prego salmos, geralmente eu falo, esse é um dos meus salmos preferidos, E este Salmo 73, esse é sim, um dos meus salmos preferidos. Salmo 73. Este Salmo 73, ele abre uma sessão. Ele abre uma sessão na Bíblia dos salmos chamados Salmos de Asaf. Não sei se você já ouviu falar de Asaf. O Salmo 73 até o Salmo 83 falam de um homem chamado Asaf. Então é um terceiro bloco. Salmo está dividido por blocos. Esse é o terceiro dele. Salmos de Asaf. E eu estou trazendo no domingo uma série de mensagens. Comecei semana passada falando sobre esperança. Nós não podemos deixar a nossa esperança morrer. Tem até um ditado que diz que a esperança é a última morre. Daí dizem que a sogra chama esperança, Essa daí vive até o fim, até o dia do Senhor, Uma brincadeira, viu? Você que é sogra, eu estou brincando. Salmo 73. Quem já achou, diga amém. Amém. Vamos lá no versículo 1. Diz assim, verdadeiramente. Qual é a palavra que vem aí? Verdadeiramente? Bom é Deus. Diga comigo, verdadeiramente. Verdadeiramente. Bom é Deus. Bom é Deus. Amém. Para com Israel e para aqueles que são limpos de coração. Agora são palavras de Asaf, versículo 2. Quanto a mim, está falando dele, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Agora é o 3. Pois eu tinha, qual é a palavra que aparece aí? Pois eu tinha inveja. Eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. 4. Porque não há aperto na sua morte. Eles não sofrem. Está firme está a sua força. 5. Não se acham em trabalhos com outras gentes, nem são afligidos com os outros homens. 6. Pelo que a soberba os cerca com um colar e vestem-se de violência como de um adorno. Agora vamos dar um salto. Coloca para mim aqui, por favor, o versículo de número 16, que diz assim, quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo, qual é a palavra que tem aí? Sobremodo? Perturbado. Para terminar, 17. Até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Amém. Vamos orar. Senhor, fala conosco nesta manhã. Venha revelar esta palavra às nossas vidas. Venha nos dar seu entendimento. Venha nos dar a inspiração do Teu Espírito Santo, para que ao sermos ministrados, Teu Espírito possa falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus? Em forte, glória a Deus. Eu gosto de pregar salmos. Como eu gosto. Quando um dos meus livros, que eu escrevi, ele se chama Encontro com Deus na Caverna. E este encontro com Deus na caverna deve ter poucos exemplares ali. Este livro fala da história de Davi, quando ele esteve na caverna de Adulão. E ele escreveu, nós temos um relato lá em 1 Samuel 22. E depois Davi escreveu um salmo para falar sobre isso. E é muito interessante. Porque se nós tivéssemos apenas o relato lá de Samuel traz um relato histórico. Ele conta o que aconteceu com Davi.
Ele conta que Davi foi numa caverna, o autor de 1 Samuel. Mas o Salmo fala o que Davi sentiu quando ele passou pela caverna. Então mostra a espiritualidade que Davi pôde desenvolver quando ele passou por esse processo difícil. Então quando você lê os Salmos, olha que dica interessante para dar para vocês hoje. Quando você lê Salmos, você está lendo a espiritualidade do autor do Salmo. Você está lendo o que o salmista estava sentindo ao passar por aquela determinada situação. E os salmos, eles são cheios de informações. Tem um salmo que diz assim, olha: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele mesmo responde: o meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. Naquela época, os montes, eles estavam contaminados, tomados por idolatria. Existiam vários altares a outros deuses. E o salmista então olhou para aqueles altares e perguntou: de onde me virá o socorro? De nenhum deles, porque o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olha que interessante. Este Salmo 73, que é o primeiro salmo de Asaf. Primeira coisa, quem foi Asaf? Asaf, ele foi um levita. Asaf fazia parte de uma tribo de Israel que não tinha território. Ele era de uma tribo de sacerdotes, de levitas. Tanto sacerdotes como levitas eram pessoas consagradas de forma integral para o serviço de Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Eles não tinham um território físico. Eles não tinham uma terra. Por que eles não tinham uma terra para eles? Porque eles não precisavam cultivar a terra. Eles trabalhavam para Deus, e dos dízimos que as tribos entregavam, eles sobreviviam. Então Asaf fazia parte dessa tribo. Asaf era alguém que ele vivia integralmente para a obra de Deus. Asaf, eu sou como Asaf, porque eu vivo integralmente para a obra de Deus. Os 7 dias da semana, as 24 horas do dia, os 365 dias do ano, eu estou na obra de Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Asaf era assim. E Asaf era um homem que ele era dedicado a Deus, trabalhava para Deus no santuário, no templo. Naquela época era santuário, trabalhava no santuário, servindo no santuário, ensinando a palavra, louvando a Deus. Asaf, ele era um maestro, ele louvava a Deus, ele tocava instrumentos. Era alguém dedicado à música, ele sabia tocar os instrumentos, ele sabia confeccionar instrumentos musicais. E Asaf era um homem que, de certa forma, pelo seu envolvimento com a obra de Deus, ele tinha suas experiências com Deus. E como é bom você lidar com uma pessoa que tem experiências com Deus. Porque quando você tem experiências com Deus, você não vive uma vida de ansiedade. Porque no seu coração você tem a convicção que Deus vai fazer alguma coisa com você. Nós precisamos ter experiências com Deus. Diga para quem está ao seu lado: nós precisamos ter. Diga: experiências com Deus. Nós precisamos dessas experiências com Deus, que nos mantém de pé. Então Asaf era alguém que tinha experiência com Deus. Primeiro, trabalhava para Deus, vivia no santuário, cuidava das coisas de Deus. 2, tinha experiências com Deus. E Asaf era alguém que ensinava outras pessoas acerca das coisas de Deus. Ele ensinava. Por que ele ensinava? Porque ele tinha essas experiências com Deus. E Asaf, no Salmo 73, Asaf, ele entra em crise. Não sei se você já entrou em crise na tua vida. Entrar em crise, irmãos, é complicado. Em tudo. Às vezes você está trabalhando em um lugar, você entra em crise, dá vontade até de sair de lá. Às vezes você tem um relacionamento, às vezes você é casada, entra em crise no casamento, às vezes dá até o colapso, né?
Mas quando temos crise espiritual, crise com Deus, este salmo ele é interessante porque Asaf ele faz um desabafo. Ele reconhece duas coisas aqui, pelo menos. Quantas coisas eu disse? Duas coisas que dificilmente alguém reconhece. Glória a Deus. E ele reconhece depois dessa crise que ele passou. E quais foram as duas coisas que ele reconheceu? Primeiro, que ele quase desviou. Eu sou pastor, irmãos, há muitos anos. Sabe que essa semana eu completei 22 anos e fui consagrado pastor. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. Eu 22 anos, mais da metade da minha vida. E eu não lembro de ter visto pessoas reconhecendo o que Asaf reconheceu. Ele falou, eu quase desviei. Porque geralmente a pessoa que está nesse processo de quase desviar, está mais ou menos no mundo, ela não reconhece. Geralmente ela reconhece depois que ela já desviou. Mas ele está dizendo, eu quase desviei. Ainda ele fala assim, pouco faltou, foi pouquinho. Quase eu desviei da presença de Deus. E a segunda coisa que ele reconhece aqui, se você tiver ainda com a sua Bíblia aberta, está no versículo de número 3, que ele fala assim, olha, eu tinha inveja dos soberbos. É difícil alguém chegar e reconhecer, olha, eu tenho inveja. Já reconheceu isso? Eu tenho inveja de alguém? Geralmente você fala, a pessoa tem inveja de mim. Ah, não tenho nada e tem inveja de mim. Mas ele falou, eu estava com inveja. Eu quase desviei por causa disso. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Então Asaf está em crise. Está totalmente em crise. Servindo a Deus, na presença de Deus, no santuário, em crise. É a pessoa às vezes está na igreja, está na presença de Deus, e ela está em crise, está aqui em crise. E ele começa, nós vamos trabalhar mais os versículos, tá? Então permaneça com a sua Bíblia aí, pronto. Versículo 1, ele reconhece, Deus ele é bom. Verdadeiramente, é muito verdade, ou seja, verdadeiramente Deus é bom. E é difícil você reconhecer Deus é bom quando você está em crise. Porque geralmente quando a pessoa está em crise, ela fala, sabe o que? Deus não é bom, Deus se esqueceu de mim, Deus me deixou. Quando acontece um problema, se Deus me ouvisse, se Deus existisse de verdade, pastor. Quantas pessoas que vão parar no hospital e lá no leito ela fala, Deus não existe porque eu estou aqui. Ou quando perde alguém querido, fala, Deus não existe porque Deus não curou, não restaurou. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Asaf ele fala, Deus ele é bom. Se tudo está bem na minha vida, é sinal que Deus é bom. Aleluia. Mas se tudo estiver mal na minha vida, Deus é bom também, pastor? Sim, Deus é bom. Porque em tudo que acontece na nossa vida, existe um propósito bom de Deus para nos ensinar. Então eu quero que você entenda isso nessa manhã. Se as coisas na tua vida elas estão indo bem, é porque existe um propósito excelente de Deus na tua vida. E glória a Deus porque as coisas estão bem. Mas se as coisas também não estão bem, não se preocupe, porque ainda que as coisas estejam difíceis, existe um propósito de Deus excelente para a tua vida, que talvez hoje você não entende, mas amanhã você vai entender. Quantos podem aplaudir o Senhor e adorar a Deus nessa manhã? Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor mais forte? Aleluia! Deus é bom. Jamais se esqueça que Deus é bom. Diga para o seu irmão do lado, jamais se esqueça que Deus é bom. Pastor, a porta abriu. Deus é bom, queridos? Amém. Pastor, a porta não abriu. Deus é bom? Amém. Amém. Deus curou. Ele é bom? Amém. Não curou. E Deus é bom também. Amém. A gente não entende, mas vai entender lá na frente. Isso traz paz. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Daí ele vai falar, eu quase desviei. Quanto a mim, é muito fácil você olhar para a pessoa que está ao seu lado e julgar essa pessoa se ela está bem ou não espiritualmente. É muito fácil você olhar para aquela pessoa e falar, olha lá fulano, olha lá as fotos que ele postou, está desviado, né?
Olha lá, tá lá, tá vendo? Sabia, tá desviado. É fácil fazer essa análise, né? Ainda mais que a gente tem rede social hoje. Olha lá, tá vendo? Ele falou, eu quase desviei. Não importa os outros, eu estou falando da minha vida. A gente tem que olhar para a nossa, mais alto, para a nossa vida. Eu quase desviei. Pouco faltou. Porque eu tinha inveja dos soberbos. Mas não é inveja. Ele explica, versículo 3. Eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Ele vai te explicar um pouquinho mais. Versículo 4. Não há apertos na sua morte, firme está a sua força. 5. Eles não estão trabalhando puxado como agentes. Eles não são afligidos como os outros homens. Por que Asaf, olha para mim, querido, vou te ensinar algo aqui. Por que Asaf quase desviou? Porque ele cometeu um dos piores erros que alguém pode cometer, que é o erro da comparação. Fala para o seu irmão do lado, fuja do erro da comparação. Fala assim para ele, não fique se comparando com ninguém. Pronto. Quem está entendendo, diga amém. Olha lá ele. Olha lá ela. Olha a vida dele. Tem gente que morre, irmão, se mata por causa disso. E a pessoa está lá com o celular na mão, e passa o dia todo com o celular na mão. E está lá, ó, tá vendo? E fica, não é que ela está comparando, mas isso é algo que acontece de forma inconsciente. Às vezes são duas pessoas, são irmãos, né? E comparam, olha lá, eu sirvo a Deus, estou na igreja todo dia, meu irmão é ímpio, minha irmã não é serva de Deus, e olha a vida dela, olha a vida minha. Ganha mais que eu, trabalha menos que eu, está até mais bonito que eu. Já que é difícil alguém reconhecer que está mais bonito, né? Olha lá, pesa 40 quilos a menos que eu. Glória a Deus. Acho que o irmão deve falar isso. Olha lá, meu irmão, metade de mim. Quem não conhece meu irmão, pois procura lá. Estou brincando. Mas a pessoa fica se comparando. Então, com a vida melhor que a minha, as coisas da vida estão fluindo melhor, está mais bonito, está mais isso. E é muito complicado, porque a forma que nós olhamos para a vida, a forma que nós olhamos para as outras pessoas, a forma que nós olhamos a rede social, ela é muito prejudicial nesse sentido, muito. Porque para pensar, nós postamos o que nós queremos postar. Você pode sorrir numa foto sem estar feliz. Quem concorda, diga amém. Amém. Você pode postar que você está alegre. Hoje eu estou no meu melhor dia da minha vida. E lá dentro de você está vivendo o pior dia da tua vida. Verdade, Deus. Você pode postar